No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que me destruiu, me reconstruiu e me colocou na posição que a igreja atualmente se encontra, de prostituta. Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha da minha última leitura, que foi esse livro aqui ó, que chama Amor de Redenção. Francine Rivers, ou Rivers, eu acho que é Rivers. A Francine, ela é uma escritora de ficção cristã. É difícil encontrar, né? Mas existe. Toca aqui! Encontramos o nosso lugar. Antes de falar do livro, rapidinho quero dar um adendo sobre a autora, a Francine. Ela escreve ficção cristã, mas não foi sempre assim. Anteriormente ela escrevia outras coisas em geral, ficção, conto, romance e tal. E ela é cristã, ela sempre foi cristã, pelo que eu entendi na biografia dela, porém, ela é aquele cristã de conhecer a Jesus pelo que os outros falavam e não tinha tido um contato direto com Deus. E como que eu faço para ter um contato direto com Deus? Conhecendo a sua palavra, tendo experiências através da oração. E a Francine, ela era do tipo que escrever sempre foi o prazer dela, a ponto de que o próprio marido dela disse pra ela que se ela tivesse uma máquina de escrever e fosse jogada, ela estivesse numa floresta abandonada, sem ninguém, ela estaria feliz. E ela de fato concordou. E foi aí que ela viu que tinha um problema. Ela se sentia bem com coisas, de estar ali com a máquina de escrever, mas esquecia muitas vezes que ela tinha uma família e que a vontade de Deus é que ela valorizasse a família dela acima de outras coisas. Foi então que ela teve um encontro direto com o Senhor, porque ela começou a buscar, né, ter esse encontro, buscar. A gente sabe que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais próximos ele fica de nós. Então, na verdade, a proximidade de Deus, ela continua no mesmo lugar, é a gente que tem que chegar perto. E aí, ela se desconstruiu e ela não conseguia mais escrever, sabe, em geral, contos, ficção. E foi aí que ela encontrou, né, teve um encontro, experiência com Deus na ficção cristã, escrever o cristianismo nato em histórias aleatórias de ficção criadas muitas vezes da cabeça dela? Não, porque ela falou que esse livro aqui foi o Senhor que deu pra ela, baseado no livro de Oséias. Se você já leu o livro de Oséias, se você não leu, eu vou fazer um breve resumo. Oséias foi um dos profetas do Antigo Testamento e ele foi um profeta específico que Deus pediu para ele casar com uma prostituta. Essa prostituta que ele casou, ela simbolizava Israel, que era uma prostituta para Deus, né? Casou, teve um casamento ali com o Senhor, porque o Senhor escolheu aquele povo, mas sempre eles saíam do caminho, adoravam outros deuses, abandonavam o concerto que tinham com o Senhor e se prostituíam. E mais uma vez o Senhor trazia. No livro de Oséias, a prostituta que ele casa, que é a esposa dele, ele se apaixona por ela. Então, o amor de Deus é muito parecido com o amor de um esposo para com a esposa, um esposo verdadeiro. Tanto que o encontro da igreja com o Senhor Jesus é tratado como um casamento. E aqui nesse ponto a gente vê um esposo fiel, que é o Senhor Jesus. E na história de Oséias ele também era um esposo fiel. Quem se prostituía era a esposa dele, que volta e meia ele tinha que buscar da prostituição e voltava suja, cheia de lama, e ele lavava e aceitava ela de volta. Então, agora vamos entrar no livro. Como eu disse, ela leu o livro de Oséias, ela teve uma experiência com o Senhor e o Senhor deu a ela esse livro aqui. Eu não tenho dúvidas que foi Deus que deu esse livro para ela. A gente não tem dúvida nenhuma. Você sente a presença de Deus em cada capítulo deste livro. Tanto que nos capítulos, todo capítulo ela deixa uma espécie de versículo. Claro que nem sempre versículo tem frases de homens famosos que escreveram coisas muito importantes e reais, mas a maioria tem um versículo dando a introdução ao capítulo, né? Nesse capítulo 9 aqui, por exemplo, é Mateus 11:29. Então ela traz uma forma de evangelizar indiretamente. Ela mesma já falou isso. Olha, os meus livros não são livros que você vai, às vezes, a igreja sai distribuindo por aí. São livros que as histórias são cativantes e há para atrair um público muitas vezes que não é cristão para entender um pouquinho sobre o amor de Deus. Então esse livro é basicamente isso. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre ele. Eu me vi chorando muitas vezes enquanto eu li esse livro, mas chorar assim de soluçar, de parar para orar, de falar, meu Deus, que coisa mais forte, de sentir raiva
da prostituta do livro e lembrar que a prostituta simbolizava eu e você, que muitas vezes abandonamos o conserto de Deus para seguir os nossos próprios desejos, seguir as nossas próprias vontades e muitas vezes pecar contra o nosso Deus. Colocar ídolos no nosso coração acima do nosso Deus. Mas não fica pensando que é uma coisa muito fofinho, bonitinho, o livro de autoajuda, de forma alguma. Como eu disse, a Francine, ela escreve ficção cristã. Então você vai ter histórias fictícias, nomes fictícios, pessoas fictícias. E aqui você tem que ter um certo controle emocional para ler esse livro, porque como eu mencionei nos stories, e eu devo ter mencionado em um dos vlogs, ele tem gatilhos fortíssimos como pedofilia, prostituição, estupro de criança, e são coisas que eu não leria se me dissesse. Então esse livro foi uma indicação de uma de vocês, várias na verdade, várias meninas que leram ele e falaram: Laine, você tem que ler esse livro, vai mudar a sua vida. E eu comprei esse livro com essa indicação, só que quando eu comecei a ler, eu falei, não é o tipo de livro que se eu soubesse do que se tratava, eu leria, porque eu não gosto de coisa forte, sabe, de estupro, de pedofilia, acho que ninguém gosta, mas tem gente que tem assim um grau de força, maior para lidar com esses assuntos, né? Eu fico muito emotiva, eu fico assim, me dá um nó na garganta, eu fico mal vários dias. E tem pessoas que conseguem desassociar uma coisa da outra e conseguir ler em paz. Eu não consegui ler, foi perturbante. Eu falei, por que me indicaram isso? Eu tô aqui péssima, mas eu não tô acreditando. Você se coloca no lugar da personagem que começa a narrar, né, o livro ali, a história dela. Você se coloca no lugar dela, você sente na pele o que ela tá sentindo. A Francine, ela consegue fazer você entrar dentro do personagem, se colocar no lugar dele. Você consegue ter raiva do personagem, mas ao mesmo tempo pena. Então ele conta basicamente a história. Aqui fala aqui, ó, Califórnia de 1850, a história da Califórnia, né, os Estados Unidos, na época do ouro, né, o ouro em pó, que tava muito em alta. E nesse período, você não vai ser enganado, tá? Porque eu não fui enganada, eu fui ler realmente ciente de que seria um livro forte, mas não imaginei que era tanto. Olha só o que diz aqui, Califórnia, 1850. Uma época em que os homens vendiam a própria alma por um punhado de ouro e as mulheres vendiam o próprio corpo por um lugar para dormir. Angel aprende a não esperar dos homens nada além da traição. Vendida como prostituta ainda criança, a única maneira que ela encontra para sobreviver é mantendo o ódio bem vivo em seu coração. E o que ela mais odeia são homens que a usaram, deixando-a com um imenso vazio interior. Até o dia que ela conhece Michael Hosea. Hosea quer dizer Oséias, na tradução americana pra cá. E ele fala isso no livro, basicamente. Mas o Michael é o tipo de homem que você fala assim, meu Deus, existe. É tipo quase perfeito, mas ele não é perfeito. A gente vê no livro algumas fraquezas dele também, que ele passa assim por dificuldades mesmo. O diferencial do Michael é que ele era um homem temente a Deus. O homem que todo homem tinha que ser. Todo homem que verdadeiramente teme a Deus é que ele, apesar de passar raiva, se irar, passar por problemas, principalmente com a Angel, ele tinha um coração voltado para o Senhor. Então, basicamente aqui o livro conta a história dos personagens principais, a Angel e o Michael. A Angel foi a esposa que Deus deu pro Michael. Ele tinha prometido uma esposa pro Michael e o Michael não esperava que seria uma prostituta. E o pior disso, uma prostituta amarga, que tinha muito ódio, que guardava muito rancor, vítima de traumas, de ressentimento do passado. E aí que fica o ponto. Durante muitas horas que você vai lendo o livro, eu li muito rápido, né? Eu li o livro em 2 dias, mas assim, durante o tempo que você vai lendo o livro, você sente muita raiva, muitas vezes, da personagem principal, a Angel, pela forma como ela trata o Michael, como a forma que ela trata alguém que tá ali só pra limpar as feridas, cuidar dela, a ingratidão, a amargura do coração, e ao mesmo tempo você se coloca no lugar dela, porque tudo que ela passou acabou gerando isso na vida dela. Ela não tinha muito o que oferecer, porque o que ela recebeu foi tudo de pior. Mas aí vem o ponto, né? Não é porque a sua vida foi uma desgraça que você vai ser refém disso, que você não vai se permitir ser amado. Então é basicamente isso. Ensinar que o amor de Cristo é esse. Talvez a sua vida tenha dado tudo errado, talvez pessoas tenham te machucado, você esteja carregado de traumas. Mas da mesma forma que o Michael ali está disposto a perdoar, passar uma borracha e agir como se esse passado não existisse, é o Senhor Jesus para conosco. Então durante o livro você sente ódio muitas vezes, você pensa assim, até que ponto chega o ser humano? Porque as coisas que ela conta, as coisas que ela faz você pensar assim que, meu Deus, essa mulher é um caso perdido.
coisa que a gente muitas vezes escuta, né? Ou fala, nós somos os acusadores, falar, não, aquele fulano ali é caso perdido, não, aquela ali não tem mais jeito. Eu fui uma dessas pessoas que disse, ó, essa mulher aqui, caso perdido, meu Deus, prepara tua mulher pro Michael. E você vai percebendo que a prostituta perdida é eu e você, o caso perdido é eu e você, e o Jesus tá ali, ó, de braços abertos, dizendo, ó, não é caso perdido, é caso meu, e eu vou tratar, e eu vou trabalhar. Então o tratamento, né, vai fazer você sentir ódio da prostituta, ao mesmo tempo vai fazer ela sentir pena, vai fazer você sentir muita pena do Michael, sabe, não entender o propósito de tudo isso, mas uma coisa que esse livro vai mostrar é que o perdão, ele tem o poder de limpar, mas não é o perdão apenas, é você aprender a se perdoar também, porque às vezes você perdoa o que o outro te fez, mas você não se perdoa pelo que você fez para o outro, e por não se perdoar pelo que você fez, você não consegue viver em novidade de vida, você não consegue viver em paz. E essa falta de paz faz você fazer o outro sofrer indiretamente. É isso que muitos personagens fazem no livro. Não se perdoam porque não conseguem, por não se perdoar, não conseguem liberar o perdão para outras pessoas. Ai, o que mais que eu posso falar, assim, dar spoiler? Porque, assim, o livro é maravilhoso, gente. Assim, eu tive experiências com Deus através de sonho, oração, leitura. E eu parei pra pensar, falei, gente, eu sou nada, eu não tenho 1% daquilo que eu realmente precisava ter, e eu quero ter 1% que seja do amor de Deus, o amor de Cristo, para que eu seja uma verdadeira perdoadora, que eu seja uma pessoa que realmente demonstre o que o perdão tem a capacidade de fazer. E é isso, se você for ler, se prepare o seu coração, porque você vai se ver chorando muitas vezes. Se apegue à leitura, entendendo que se você começar, você vai querer terminar. E talvez você tenha muitas ocupações para fazer como eu. E se vê ali, enquanto lava a louça, pega um pouquinho do livro. Enquanto faz comida, pega um pouquinho do livro. Eu preciso terminar de ler esse livro. Você precisa ler esse livro. Então, olha, eu já tô avisando que tem gatilhos, tem coisas pesadas, tem. Só que se você conseguir passar por cima disso, largar a mão dos preconceitos que eu também tenho, né, porque eu não gosto de ler coisa triste, porque eu acabo ficando mal, mas assim, faz parte da realidade também, e às vezes você ler coisas tristes, passar por coisas tristes, faz com que o seu coração, né, ele se abra, sua mente se abra melhor para um conteúdo. Então, sério, tira todo o preconceito e leia. Leia esse livro, logo eu volto aqui pra falar pra vocês de um novo livro, porque eu já pesquisei na internet, eu quero ler todos os livros dessa mulher agora. Já tô comprando um aí que fala sobre Radassa, o nome da mulher é Radassa, e a capa é o Coliseu no fundo, então deve ser na Europa. Eu tô assim, apaixonada, vocês estão descobrindo, eu estou me descobrindo neste momento, uma Elaine leitora que eu nem sabia que existia. Eu tô sentindo aquele prazer maravilhoso que tantos leitores falam, ai meu Deus, eu amo livro, sério, eu tô assim, ó, agarradinha. Esse livro foi... Não vou falar que é o meu livro favorito, porque eu tenho um favorito que vocês sabem, né? A Mulher de Sonhos de Seu Marido. Mas esse daqui, acho que talvez ele ocupa um lugar bem pertinho daquele. E, gente, sério, agora pra concluir. Deus expulsara o homem e a mulher do paraíso, mas apesar de todas as nossas fraquezas e defeitos humanos, Ele nos mostrou um caminho de volta. A cruz é o caminho de volta. Foi-nos tirado o paraíso e a vida eterna. Mas Jesus, mediante a cruz, nos deu a oportunidade de ter esse caminho de volta. Não desperdice o paraíso que Jesus está reservando para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua tarde. E assim, quando você lê o livro, por favor, volte aqui nos comentários, porque esse vídeo aqui é atemporal. Sempre que eu tiver a oportunidade de vir aqui, ler os comentários de vocês e falar a visão que vocês tiveram, porque eu gosto, eu recebi tantos direct, as experiências sobrenaturais que muitas pessoas tiveram com esse livro é para ser compartilhado. E a coisa que me deixou mais feliz foi quando eu li aqui. Mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Eu não consegui ler exemplares, eu disse... Mais de 1 milhão de almas foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Porque essa palavra aqui, ó, é genuinamente cristã. Francine, te amo.